O livro escondido do universo para mudar sua realidade com palavras. Prólogo. As palavras esquecidas do início. Antes que existissem os mapas, os templos e os nomes, havia apenas o som. Um som que não podia ser ouvido pelos ouvidos, mas sentido pela alma. Um som primitivo, puro, eterno. Era o som da origem, do primeiro pensamento que rompeu o vazio, do primeiro desejo do universo em se perceber. A esse som ancestral, os antigos chamavam de verbo vivo. Não era uma palavra falada, era uma intenção vibrada. E foi com essa intenção que o universo se expandiu. Planetas nasceram, estrelas giraram em espirais de luz, e o invisível se fez matéria. Mas o que poucos sabiam, e menos ainda se lembram, é que esse som não desapareceu. Ele continua vibrando dentro de tudo o que existe, inclusive dentro de você. Sim, você carrega o poder original das palavras que criam, curam, libertam e transformam. Mas esse poder foi adormecido, enterrado sob séculos de vozes desconectadas, ruídos artificiais e palavras vazias. E é por isso que este livro foi revelado agora, para te fazer lembrar. A palavra sempre foi sagrada. Cada sílaba carrega uma geometria invisível, um padrão de frequência que molda o real. Os mestres sabiam disso. Eles não falavam à toa. Cada frase era uma flecha, um mapa ou um remédio. Por isso, quando um mestre ficava em silêncio, era porque sua próxima palavra seria um portal. Mas ao longo dos séculos, as palavras perderam seu peso. Foram jogadas ao vento sem direção, repetidas sem alma, copiadas sem verdade. O que era sagrado virou comum. O que era magia virou distração. E a humanidade esqueceu que sua boca era uma chave, que sua voz era um feitiço e que sua verdade era a ponte entre o mundo visível e o invisível. Agora, neste momento exato, você está prestes a recuperar esse poder. Não como quem aprende algo novo, mas como quem acorda de um sono profundo e se lembra de quem é. Imagine uma biblioteca antiga, escondida no coração do tempo, onde os livros são feitos de luz e os textos brilham como constelações. Nesse lugar, existe um volume selado por um lacre vibracional. Ele só pode ser aberto quando alguém está pronto para ouvir o que as palavras realmente significam. Você encontrou esse livro. Ele veio até você porque você chamou por ele. Talvez com um suspiro, talvez com um grito, talvez com um silêncio. Mas o chamado foi feito e o universo respondeu com páginas, letras e frases que dançam entre dimensões para chegar até a sua consciência. Não existe coincidência aqui. Existe sincronicidade. E se você está ouvindo isso agora, é porque chegou o tempo de você se lembrar do verbo que vive em você. Este livro não é um amontoado de ideias bonitas. Ele é um espelho verbal. Cada palavra que você ouvir a partir de agora será uma semente. Algumas vão florescer imediatamente. Outras precisarão ser regadas com tempo, silêncio e coragem. Mas todas têm um único propósito: te reconectar com o poder de criar sua realidade com palavras. E esse poder não está nas palavras dos outros, está nas suas, nas que você diz quando ninguém está ouvindo. Nas que você grita por dentro quando se sente quebrado, nas que você sussurra quando está prestes a desistir. São essas palavras que moldam o mundo ao seu redor. São elas que o universo escuta, interpreta e materializa. Talvez você tenha sido ensinado a se calar, a esconder suas dores, a baixar a voz. Talvez te disseram que era melhor não falar certas coisas, que palavras têm poder e que é perigoso usá-las demais. Eles estavam certos, mas não do jeito que pensavam. As palavras realmente têm poder, mas o perigo está em não usá-las com verdade, em mentir para si mesmo, em se silenciar quando o coração quer gritar, em repetir frases que não são suas, apenas para caber em um mundo que não foi feito para a sua alma. Este livro é um convite para parar de caber e começar a criar sua vida, sua vibração,
sua presença. Você não precisa falar alto, precisa falar com alma, precisa se ouvir primeiro e depois permitir que o mundo ouça também. Porque quando uma palavra verdadeira é dita, ela atravessa dimensões. Ela se grava no campo vibracional da existência. Ela faz o tempo parar e o universo escutar. É por isso que os mestres falam pouco, porque eles sabem que uma palavra certa, dita no momento certo, muda tudo. Cura doenças, transforma destinos, atrai milagres, une o que foi separado e abre portas que estavam trancadas há milênios. Então, respire fundo agora, não apenas com os pulmões, mas com a alma. Inspire o som do início. Sinta a vibração das palavras que estão por vir. Elas não são apenas texto, são chaves, são frequências. São pedaços do universo moldados em som. E você está pronto para ouvi-las, pronto para reconhecê-las, pronto para usá-las. Este é o começo do seu retorno ao Verbo, a sua palavra, a sua criação. E quando o Verbo se fez carne, era você que ele estava descrevendo. Capítulo 1. A vibração escondida por trás de cada palavra. Tudo no universo vibra. Da estrela mais distante ao pensamento mais íntimo, cada partícula dança em um compasso invisível, como se estivesse sintonizada a uma melodia que só a criação pode ouvir. Mas há um segredo que poucos compreendem. As palavras também vibram. Cada sílaba que você pronuncia, cada letra que se desenha no ar pela sua voz, carrega uma frequência própria. Como se fossem instrumentos afinados ou desafinados, dependendo da intenção por trás. As palavras que você usa não são apenas sons articulados. São impulsos vibracionais capazes de afetar a realidade ao seu redor. O que você fala se transforma em energia que se propaga, moldando ambientes, tocando pessoas, invocando experiências. E o mais extraordinário é que essa vibração não depende do volume, mas da consciência com que é emitida. Os antigos sabiam disso. Em muitas tradições espirituais, o alfabeto era sagrado. Não se tratava de um conjunto de símbolos arbitrários, mas de códigos vibracionais que atuavam como chaves. Chaves para o corpo, para a alma, para o tempo e para o espaço. Quando combinadas com intenção, as palavras formavam mantras, orações, cânticos, encantamentos. E esses sons transformavam o mundo visível. Curavam feridas, acalmavam tempestades, abriam caminhos. Hoje, usamos palavras de forma descuidada, as repetimos sem alma, escrevemos sem presença. Falamos por costume, não por criação. E assim esquecemos o verdadeiro poder que há em cada verbo. É hora de relembrar, cada palavra tem um campo vibracional. E quando você a emite, você está ativando esse campo. Está transmitindo uma onda para o universo. Pense por um instante em uma palavra como amor. Quantas vezes você já a ouviu? Quantas vezes você a disse sem realmente sentir? Agora, feche os olhos e diga-a em voz alta com o coração inteiro conectado à sua essência. Diga amor como quem invoca um milagre. Você vai sentir a diferença. A vibração muda. O ar ao redor se altera. Porque quando a palavra é dita com verdade, ela vibra em outra frequência. O mesmo vale para palavras como ódio, culpa, cura, liberdade. Cada uma carrega uma assinatura energética, uma vibração que se infiltra em você, nas suas células, nos seus pensamentos e principalmente no seu campo vibracional, aquele que determina o que você atrai, repele ou mantém em sua vida. O campo vibracional humano é como uma antena. Ele capta e transmite frequências o tempo inteiro, e as palavras que você mais usa atuam como programadores dessa antena. Elas determinam em qual estação você sintoniza, quais experiências você chama para si, que tipo de pessoas se aproximam e até o que seu corpo manifesta em saúde ou doença. Se você vive repetindo frases como "eu sou azarado, nada dá certo para mim",
Tudo é difícil. Você está configurando sua antena para uma frequência densa, travada, limitada. Mas se você diz com presença, tudo conspira a meu favor, o universo me sustenta, eu sou capaz e estou pronto, algo começa a mudar. Não é mágica, é vibração. E a vibração é a linguagem do universo. Até mesmo as palavras escritas carregam essa força. Um diário cheio de lamentações vira um recipiente de dor. Uma carta escrita com gratidão se torna uma ponte de luz. Palavras têm vida. E o modo como você as usa determina o tipo de vida que você cria. Isso não significa que você deve se censurar, ignorar emoções ou fingir positividade. Significa que você deve se tornar consciente, que deve aprender a sentir a vibração de cada palavra antes de lançá-la ao mundo, como se estivesse moldando uma escultura invisível com a sua fala, porque é exatamente isso que está fazendo. A palavra é o cinzel, a realidade é o mármore, sua vibração é a mão que esculpe. O som é a primeira forma de manifestação. Antes da matéria, houve a vibração. Antes do corpo, houve o som. E antes da ação, houve a palavra. É por isso que as palavras são tão poderosas. Elas são a ponte entre o invisível e o visível. Quando você diz algo em voz alta, está condensando uma energia invisível em forma sonora. E o universo responde não à palavra em si, mas à frequência com que ela foi dita. Se você diz, eu sou próspero, com medo, dúvida ou ironia, a frequência emitida é a do medo, e é essa que será ouvida. Mas se você diz com confiança, fé e presença, a frequência muda, e o universo responde com experiências que refletem essa nova vibração. A pergunta que você precisa se fazer agora é: quais são as palavras que mais habitam meu dia? Quais frases eu repito mentalmente? Quais expressões estão moldando o meu campo? Muitas vezes, não nos damos conta do quanto estamos rodeados por palavras de escassez, medo, raiva, julgamento. Às vezes, essas palavras não saem da boca, mas vibram em silêncio no pensamento. E o universo escuta, porque o universo não reage ao volume. Ele reage à frequência, ao tom, à intenção. Por isso, um pensamento pode ser mais poderoso que um grito. Uma palavra sussurrada com verdade pode curar mais que 1000 discursos. Este capítulo é o seu primeiro mergulho no entendimento da palavra como campo de força. Não apenas um som articulado, mas um instrumento vibracional. Comece a ouvir o que você diz. Sinta a vibração antes de falar. Sinta o que cada palavra carrega. Você vai perceber que existem palavras que pesam, que ferem, que diminuem. E palavras que iluminam, que elevam, que curam. Sua missão, a partir de agora, é se tornar um guardião das palavras. Alguém que não fala por falar, mas que entende que cada frase é um feitiço lançado ao mundo. E que mais cedo ou mais tarde, esse feitiço retorna. Você não precisa ser um mestre das palavras, precisa apenas ser consciente da vibração que elas carregam. Quando você fizer isso, começará a notar mudanças sutis, pessoas diferentes se aproximando, situações fluindo melhor, sensações de paz sem motivo. É o universo respondendo à sua nova frequência verbal, e isso é apenas o começo. Toda vez que você fala, você toca o universo, e ele responde com o mesmo tom. Que tom você quer que o universo escute hoje? Capítulo 2. O Código da Criação. Como a realidade responde ao que você diz. Existe uma linguagem secreta que conecta o invisível ao tangível, o que se sente ao que se vê, o que se pensa ao que acontece. Essa linguagem não é falada com a boca nem escrita com a mão. Ela vibra na frequência das palavras que você solta no mundo, intencionais ou não. O que você diz não desaparece no ar.
Pelo contrário, cada palavra se transforma em um comando energético, uma ordem silenciosa direcionada ao universo. A realidade não é cega nem surda, ela escuta tudo e ela responde. O que você fala molda o que você vê, o que vive, o que atrai. Isso acontece porque existe um código de criação, um sistema invisível que traduz palavras em acontecimentos, frases em caminhos, declarações em destinos. Esse código está funcionando neste exato momento, mesmo que você não saiba. Ele não depende da sua fé, mas da sua emissão. Assim como a gravidade funciona com ou sem sua crença nela, o poder criador das palavras atua com ou sem sua permissão consciente. E é por isso que agora você vai aprender a usar esse código com consciência e intenção. Imagine que cada palavra que você diz é como um tijolo que constrói o seu amanhã. Agora pense nas frases que você tem dito nos últimos dias. Quantas delas te empurraram para frente? Quantas te ancoraram no medo? Quantas foram sementes de flores? Quantas de espinhos? Porque tudo o que você verbaliza está sendo interpretado pela malha vibracional do universo como uma instrução. Se você diz, eu não consigo, o universo recebe isso como um comando e ajusta as circunstâncias para confirmar sua crença. Se você repete, sou um fracasso, ele responde, te mantendo em situações que te fazem sentir assim. Mas se você diz, eu aprendo com cada desafio, a realidade começa a te entregar aprendizados disfarçados de obstáculos, te fortalecendo. Não se trata de positividade tóxica, mas de programação vibracional. O universo é literal. Ele transforma sua fala em forma, seu verbo em vida. Por isso a pergunta não é se ele escuta o que você diz. A pergunta é, você sabe o que está pedindo com suas palavras? Palavras têm frequência, mas frases formam comandos, e esses comandos são lidos por uma espécie de sistema operacional universal que traduz intenção em matéria. O código da criação opera de forma neutra. Ele não julga se algo é bom ou ruim, se vai te fazer bem ou não. Ele apenas responde, e responde com precisão. Se você disser, estou cansado da vida, não espere que ela te abrace com leveza. Se declarar, nunca vou sair dessa situação, o código entende. Ela quer permanecer aí. Ele não interpreta entre linhas. Ele capta a vibração dominante, o tom por trás da palavra. Mesmo quando você brinca, mesmo quando ironiza, e é por isso que as palavras mais perigosas são aquelas que você diz sem pensar. Palavras jogadas, palavras automáticas, palavras herdadas de outras bocas que nunca te pertenceram. Quando você se apropria do que diz, começa a reescrever a linguagem da sua existência. Agora observe, porque algumas pessoas, mesmo em silêncio, atraem milagres. Porque outras, mesmo lutando, parecem nadar contra a maré. Porque o código da criação não começa no som, ele começa na intenção. E a intenção se revela pela palavra. Quando alguém vive declarando gratidão, confiança e merecimento, mesmo sem saber como as coisas vão acontecer, essa vibração se organiza no campo como um convite à sincronicidade. O universo adora clareza. Ele responde mais rápido àqueles que sabem o que querem, que verbalizam com fé, que dizem, eu estou pronto, eu aceito, eu confio. Não porque isso agrada a uma entidade invisível, mas porque essa fala reorganiza sua frequência interna, alinha sua energia com aquilo que deseja viver. É como mudar o endereço energético da sua casa vibracional. Você para de receber cartas da escassez e começa a receber convites da abundância. Mas há um detalhe sutil e poderoso. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você afirma ser. Desejar é frágil. Declarar é criar. Não adianta dizer, eu quero prosperidade, e seguir repetindo, não tenho dinheiro para nada, tá difícil para todo mundo, minha vida é um caos.
Essas declarações são mais fortes que seus desejos. Porque enquanto o desejo emana do campo emocional, a afirmação molda o campo vibracional. E é o campo vibracional que comanda a realidade. Dizer, eu sou próspero, enquanto o medo tenta gritar o contrário, é um ato de coragem vibracional. É um rompimento com o antigo código que você alimentou sem perceber. É um novo comando sendo registrado na malha do universo. E esse comando, se repetido com alma, começa a gerar uma nova dança no invisível. A repetição é uma chave nesse código. Não porque a palavra precisa ser ouvida 1000 vezes pelo universo, mas porque você precisa se ouvir até acreditar. Cada vez que você repete uma afirmação com intenção verdadeira, você reforça uma nova trilha neural, cria uma nova frequência, limpa as programações antigas. Isso não é misticismo barato, é física energética. O campo responde à emissão constante, e quanto mais você declara com presença, mais o código começa a reconfigurar sua realidade. É por isso que mantras funcionam, é por isso que afirmações transformam. Não porque são palavras mágicas, mas porque você se torna o emissor da mágica, o canal consciente da criação. Agora, pense por um instante. O que você vem criando sem perceber? O que você tem declarado todos os dias sem notar que são ordens? Expressões como, eu sou assim mesmo, homem nenhum presta, minha saúde está cada vez pior, todo mundo me esquece, eu sou ansioso, eu sou bagunceiro. Todas essas frases são assinaturas vibracionais que você lança ao universo. E ele, obediente, responde, que assim seja. Mas a boa notícia é que você pode apagar esses comandos, pode desprogramar a vibração antiga, pode recodificar sua realidade com uma nova linguagem. Para isso, é preciso vigiar sua fala como quem cuida de um jardim. Palavras são sementes. Escolha o que você planta ou colherá o que não deseja. Este é o ponto de virada. Você não está mais à mercê da realidade. Você é co-criador dela. E a sua ferramenta mais poderosa é a palavra, mas não qualquer palavra. A palavra viva, intencional, verdadeira. A palavra que nasce da alma, passa pelo coração e sai pela boca como um raio de luz. Essa palavra abre portas, muda rotas, atrai pessoas, cura histórias. É ela que o universo escuta como um eco da criação original. Quando você aprende a usá-la, tudo começa a mudar. Não de forma mágica, mas de forma precisa. Não de um dia para o outro, mas de uma vibração para outra. Você não está aqui para repetir a realidade que te deram. Você está aqui para criar a realidade que sua alma escolheu. E tudo começa com o que você diz. Capítulo 3. Silêncio, ruído e palavra. Os 3 estados do som criador. Antes do som, ao silêncio. Antes da palavra, ao espaço. E antes da criação, ao vazio fértil, onde tudo repousa à espera de forma. Para entender o verdadeiro poder das palavras, é preciso primeiro compreender o que existe entre elas. Porque não é apenas o que você fala que cria sua realidade. É o que você não fala, o que permanece pairando entre uma frase e outra, o que vibra no silêncio e no ruído do seu ser. O som criador se manifesta em 3 estados: o silêncio, o ruído e a palavra. E cada um deles carrega um tipo diferente de energia. O silêncio é a origem, o ruído é a distorção e a palavra é a expressão consciente. Quando esses 3 estão em harmonia, você se torna um canal puro da criação. Mas quando há desequilíbrio entre eles, sua comunicação com o universo se torna turva, truncada, confusa. E então, você passa a emitir frequências que atraem mais confusão do que clareza. Comecemos pelo silêncio. Ao contrário do que se pensa, o silêncio não é ausência, ele é presença total. É nele que a energia se condensa, se organiza, se prepara para ser emitida.
O silêncio verdadeiro não é apenas o calar da boca, é o repouso da mente, o recolhimento da alma, o momento em que você se alinha com o campo puro da criação. Os antigos meditavam em silêncio porque sabiam que ali, no espaço entre os sons, morava o sopro da origem. O silêncio é o berço da palavra consciente. É ele quem permite que você escolha o que dizer com intenção. Quando você está em silêncio por dentro, suas palavras ganham mais força, porque não nascem do impulso, mas da sabedoria. Cada palavra se torna uma flecha e o silêncio é o arco que a impulsiona. Quem domina o silêncio, domina a palavra. Em contrapartida, temos o ruído. O ruído não é simplesmente barulho externo. Ele é o caos interno. É a confusão dos pensamentos desordenados, das emoções não acolhidas, dos diálogos mentais incessantes que se repetem como um eco desgovernado dentro de você. O ruído é o que impede que a palavra verdadeira encontre espaço para nascer. Ele ocupa a mente com frases alheias, com crenças herdadas, com julgamentos automáticos. É o ruído que te faz repetir palavras que não são suas, que te faz reagir ao invés de criar, que te empurra para discursos defensivos, críticos, tóxicos. O ruído é o sabotador da manifestação. Porque onde há muito ruído, a vibração se perde. O universo escuta tudo, mas quando sua emissão é caótica, ele não encontra clareza para responder. Então, o que retorna para você são realidades aleatórias, desequilibradas, espelhos do seu ruído interno. Por fim, temos a palavra. A palavra é o ponto de intersecção entre o silêncio e o som. Ela é o som com direção. É o verbo carregado de intenção. A palavra, quando nasce do silêncio e ultrapassa o ruído, se torna criadora. Mas para isso, ela precisa vir do centro e não da superfície. Uma palavra que brota da raiva não cria com clareza. Uma palavra que sai da boca, mas não passou pelo coração, não tem potência. Mas quando você silencia, escuta, sente e só então fala, essa palavra se transforma em uma semente cósmica. Ela sai vibrando numa frequência que atravessa dimensões, e o universo responde a ela com exatidão. Não por mágica, mas por alinhamento. Esses três estados, silêncio, ruído e palavra, se alternam em você o tempo todo. Às vezes, você está imerso no ruído e nem percebe. Outras vezes, você se recolhe em silêncio, mas ainda não encontrou a paz que nele habita. E há momentos raros, preciosos, em que você fala com o coração limpo e sente que o que acabou de dizer carrega algo maior do que você mesmo. Nesses momentos, você acessa o som criador e tudo ao seu redor se alinha. Pessoas te escutam diferente, situações se resolvem, portas se abrem, porque você está vibrando a frequência da verdade. E a verdade é uma das linguagens mais claras que o universo entende. Aprender a diferenciar ruído de palavra é um dos maiores atos de consciência que você pode praticar. Antes de dizer algo, pergunte-se: isso está vindo do meu centro ou do meu caos? Isso nasce de uma emoção momentânea ou de uma verdade profunda? Isso é uma reação ou uma criação? O ruído grita, a palavra verdadeira quase sussurra, mas ela carrega uma força que o grito nunca terá, porque ela vibra com clareza. E a clareza é como luz em uma sala escura, instantaneamente revela o que estava oculto. Quando você fala com clareza vibracional, o universo entende e entrega. Silenciar não é se omitir, é preparar o terreno, é escutar-se antes de emitir, é perceber a origem da sua fala. Silenciar é esvaziar o copo antes de enchê-lo com nova água. É limpar a frequência para que a palavra encontre espaço para ecoar. Já o ruído, por mais alto que seja, não é ouvido com respeito pelo universo. Ele é percebido como um pedido desorganizado, como um sinal truncado. E é por isso que muitas manifestações não se concretizam,
porque foram emitidas com ruído emocional, com pressa, com medo, com dúvida. A palavra que cria precisa nascer do silêncio curado, da pausa cheia de sentido, da conexão com sua própria alma. Você é um emissor de som, mas também é o seu primeiro ouvinte. Tudo que você fala volta para você antes de alcançar o mundo. Seu corpo escuta, suas células reagem, sua mente absorve e o campo ao seu redor replica. Se você falar do seu centro, seu campo será forte, magnético, coerente. Mas se falar do seu ruído, ele será fragmentado, frágil, confuso. Por isso, escute seu próprio som. Perceba quando está no silêncio criador, quando está no ruído destruidor e quando está acessando a palavra que cura. Essa consciência é o portal para o som que transforma. Nem tudo que é falado cria, mas tudo que é sentido em silêncio e depois expressado com verdade, transforma universos. Capítulo 4. A linguagem que cura. Como suas palavras moldam seu corpo. Seu corpo escuta tudo o que você diz e, mais do que escutar, ele sente. Cada palavra emitida por você reverbera em seus sistemas internos como ondas de energia que penetram as células, os órgãos, os músculos, os hormônios, os ossos e até a água que habita cada canto de você. Palavras não são apenas expressões externas, elas são injeções vibracionais internas. Cada frase dita é como um código que se infiltra em sua biologia e começa a programá-la. Quando você diz "estou doente", seu corpo começa a agir como se estivesse em processo de colapso. Quando você diz "estou melhorando", mesmo ainda sentindo sintomas, ele começa a se reorganizar para curar. A linguagem é um remédio ou um veneno. A diferença está na consciência de quem fala. Porque não é só o que você diz, é o que você sente enquanto diz. É a verdade por trás da sua voz. Muitos não percebem, mas o corpo é como uma criança sensível. Ele acredita em tudo o que você diz sobre ele. Se você repete constantemente, "meu corpo é feio, estou gordo demais, sou lento, estou sempre cansado", ele assimila essas declarações como ordens e se molda a elas. Cria desequilíbrios hormonais, ativa mecanismos de autossabotagem, desequilibra o metabolismo, aumenta inflamações. É como se o corpo, ao ouvir suas palavras, dissesse: "Sim, meu dono, assim será". Ele é leal a você, mesmo que suas ordens estejam vindo do medo, da rejeição, da dor. O corpo não questiona a origem da palavra, ele obedece à vibração que a sustenta. Por isso, a maior cura começa quando você muda a maneira como fala sobre si. Quando passa a tratar seu corpo como um aliado e não como um inimigo a ser corrigido. Existem casos documentados de pessoas que reverteram doenças sérias, apenas mudando a forma como se comunicavam consigo mesmas. Palavras de compaixão, perdão, aceitação e amor reprogramam células, criam uma bioquímica completamente diferente no organismo. A ciência já comprovou. Emoções como gratidão e alegria liberam substâncias regeneradoras, enquanto palavras e pensamentos de raiva, mágoa e culpa disparam hormônios destrutivos, como cortisol e adrenalina em excesso. Mas não são apenas as emoções que causam isso. São as palavras que você usa para falar sobre essas emoções. Dizer "estou aprendendo com isso" é diferente de dizer "estou quebrado por dentro". A primeira ativa o seu sistema de resiliência, a segunda, o seu sistema de colapso. Cada uma abre um caminho diferente dentro do seu corpo, e não são apenas palavras ditas em voz alta. Aquelas que você repete por dentro têm até mais impacto. O diálogo interno é a trilha sonora constante da sua biologia. O que você sussurra mentalmente molda sua saúde mais do que qualquer dieta ou exercício. Claro que alimentação, movimento e descanso são essenciais,
Mas se o que você diz a si mesmo está em dissonância com o amor, todo o resto enfraquece. O corpo floresce quando é amado. Ele responde com força, vitalidade e equilíbrio quando é respeitado em palavras. Não espere estar perfeito para falar bem de si. Fale bem, agora! E o corpo começará a se alinhar com esse novo campo vibracional. Palavras de amor são como luz entrando nas células. Há uma prática simples, mas poderosa, que transforma completamente sua relação com o corpo. Fale com ele. Sim, literalmente. Escolha um momento do dia, ao acordar, no banho, antes de dormir, e diga: obrigado, meu corpo. Eu te escuto. Eu te amo. Estou aqui por você. Faça isso mesmo se parecer estranho no início. Mesmo se não acreditar totalmente, o corpo vai ouvir e, com o tempo, vai começar a devolver esse amor em forma de saúde, energia e autocura. Muitos vivem brigando com o próprio corpo, o pressionam, culpam, exigem, mas esquecem que ele é o templo da sua existência aqui. O corpo não quer perfeição, ele quer conexão. E a linguagem do cuidado é a ponte mais poderosa para essa reconexão. Em tradições ancestrais, curandeiros e mestres espirituais falavam diretamente com os órgãos, com as dores, com as partes do corpo adoecidas. Não apenas com plantas e remédios, mas com palavras. Invocavam cura com cantos, orações, declarações de luz. A medicina moderna começa a reencontrar esse caminho. Práticas como Body Talk, Mindfulness, reprogramação celular, todas partem do princípio de que o corpo ouve e responde ao que é dito com intenção. E você pode fazer isso também. Pode criar mantras pessoais de cura. Pode repetir com presença: meu corpo sabe se curar. Meu sistema é inteligente. Meu sangue flui em harmonia. Meu coração é grato. Minha pele é forte. Minha respiração é cura. Essas palavras são frequências. E o corpo as absorve como elixir. Comece a observar como você fala sobre doenças, dores, limitações físicas. Troque o "minha dor nas costas" por "meu corpo está me pedindo algo". Troque "sou doente" por "estou me curando". Troque "não aguento mais meu corpo" por "meu corpo está me guiando a olhar para dentro". Essas pequenas mudanças verbais criam grandes deslocamentos vibracionais. E onde há deslocamento de vibração, há movimento de cura. O corpo é um campo magnético, e as palavras são os comandos que definem o que ele atrai. Se você envia palavras de rejeição, ele atrai desequilíbrio. Se envia palavras de acolhimento, ele atrai regeneração. Tudo depende da intenção com que você se comunica com ele. Lembre-se, sua voz é remédio, seu tom é cura, suas palavras são bálsamos invisíveis que deslizam pelos caminhos internos do seu ser. Toda vez que você diz a si mesmo: eu me permito viver com saúde, meu corpo merece amor, eu libero essa dor com gratidão, algo dentro de você muda. Às vezes, não na hora, mas aos poucos, como uma onda sutil que vai varrendo os bloqueios, dissolvendo os padrões, abrindo espaço para o novo. A cura não é um milagre isolado, é uma construção vibracional. E você tem essa ferramenta nas mãos, ou melhor, na boca, na mente, no coração. Use-a com reverência, com amor, com fé. O seu corpo não precisa apenas de remédio, ele precisa de palavras que o amem de volta à vida. Capítulo 5. A palavra interna. O diálogo secreto que cria sua vida. Existe uma voz dentro de você que nunca se cala. Ela fala quando você acorda. Ela comenta tudo o que você vê. Ela julga, elogia, critica, anima, desanima. E o mais impressionante, ela molda tudo o que você vive. Essa voz é o seu diálogo interno. A conversa secreta que você tem consigo mesmo, mesmo em silêncio, é uma das forças mais poderosas de criação de realidade que existe. O universo responde ao que você vibra, e a sua vibração é profundamente influenciada pelas palavras que você pensa.
Não apenas as que você diz em voz alta, as que sussurra para si mesmo no banho, as que repete mentalmente ao se olhar no espelho, as que ecoam na sua mente quando ninguém está ouvindo. Essas palavras criam, atraem, moldam. Elas são os códigos mais constantes, mais próximos, mais ativos do seu campo vibracional. Você pode sorrir para o mundo e por dentro repetir: eu sou um fracasso. Ninguém gosta de mim. Eu não sou capaz. E mesmo sem dizer isso a ninguém, sua vida será moldada por essas declarações silenciosas. Isso porque o diálogo interno é a base da sua frequência pessoal. E a sua frequência é o que determina o que você vive. Palavras internas têm forma. Elas são como inscrições invisíveis, gravadas no seu campo energético. E mesmo sem som, emitem um sinal. É esse sinal que o universo capta e responde. É por isso que muitas vezes você faz afirmações positivas em voz alta, mas não vê mudanças, porque por dentro ainda repete os mesmos pensamentos limitantes. A palavra interna precisa estar alinhada com a palavra externa para que a criação seja pura, potente, eficaz. Mas de onde vêm essas vozes internas? A maioria não é sua. São frases herdadas da infância, de pais, professores, figuras de autoridade. São palavras que você ouviu tantas vezes que internalizou como verdades absolutas. Você é difícil, você é teimoso, você nunca acerta, você é fraco, você é exagerado. Essas frases viraram narrativas, e essas narrativas viraram comandos silenciosos. O primeiro passo para transformar sua vida é começar a escutar o que você diz para si mesmo. Porque o que você repete vira crença, e o que você acredita, o universo entrega. Não importa se é verdade ou não, importa que você acredita. E isso já é suficiente para se tornar real. Agora pare e ouça. Preste atenção em como você reage quando comete um erro. Você diz, mesmo que mentalmente, sou burro, que idiota, sempre faço besteira? Ou você acolhe, tudo bem, estou aprendendo, isso faz parte do caminho, vou fazer melhor da próxima vez? A diferença entre uma vida em paz e uma vida de sofrimento começa aí, no tipo de palavra que você usa para interpretar a si mesmo. O seu diálogo interno pode ser um veneno ou um antídoto, e ele está em funcionamento constante. A boa notícia é que você pode reeducá-lo. Pode pegar essas vozes antigas e questioná-las. Pode dizer, isso não é meu. Essa frase não me define mais. Eu escolho pensar diferente. E com repetição e amor, você cria um novo discurso interno. Um discurso que te apoia, te acolhe, te fortalece. A prática da autoobservação amorosa é o caminho. Não se trata de se policiar com dureza, mas de se observar com gentileza. Quando perceber um pensamento sabotador, respire, reconheça. Agradeça por ele estar te mostrando onde ainda há feridas. E então, substitua. Diga outra coisa, algo que você desejaria ouvir de alguém que te ama profundamente. Aos poucos, essa nova voz interna se fortalece e a da antiga se dissolve. Não porque foi negada, mas porque foi acolhida e curada. A cura acontece quando você se torna seu melhor amigo interno, quando a sua mente deixa de ser uma sala escura e vira um templo de palavras luminosas. Você já parou para pensar que vive com você o tempo todo? Que não há ninguém que te escute mais do que você mesmo? Não há presença mais constante na sua vida do que a sua própria voz mental. Por isso, ela precisa ser uma presença de amor. Imagine como seria acordar todos os dias com uma voz interna que diz: vai dar certo, você é amado, você é forte, o que é seu está a caminho. Agora imagine como você se sentiria. Como você caminharia pelo mundo? Como seu campo vibracional se expandiria? O mundo externo começaria a refletir essa nova conversa interna.
porque você teria se tornado fonte de segurança e poder para si mesmo. Há uma prática profunda, simples e transformadora: o diálogo intencional. Durante alguns minutos do seu dia, fale com você mesmo, em voz alta ou mentalmente. Olhe nos seus próprios olhos no espelho e diga o que você gostaria de ter ouvido na infância. Diga o que você precisa escutar agora. Diga o que o seu futuro agradeceria por você declarar hoje. Essa prática reestrutura seu campo vibracional, ativa memórias de cura e te coloca em sintonia com o seu eu superior. E quanto mais você fizer isso, mais sua realidade se alinhará com essa nova frequência. Porque o universo não responde apenas ao que você quer, ele responde ao que você pensa que é. E o que você pensa que é moldado pela sua conversa interna. As palavras que você diz ao mundo são importantes, mas as que você diz a si mesmo constroem quem você é. Capítulo 6. Palavras como portais, desbloqueando realidades com afirmações. Toda palavra que você pronuncia é uma frequência. Mas quando uma palavra é dita com intenção consciente, emoção alinhada e repetição vibracional, ela se torna mais do que apenas som. Ela se torna um portal. Portais são passagens entre estados de ser, janelas entre uma realidade e outra. E as afirmações, quando bem utilizadas, são exatamente isso. Portais verbais capazes de conectar você à realidade que deseja viver. Uma afirmação verdadeira, dita com alma, é como uma chave antiga girando em uma fechadura esquecida. Ela ativa partes adormecidas dentro de você. E quando essas partes despertam, a vida ao redor começa a se ajustar. Sincronicidades aparecem, portas se abrem, ideias surgem, pessoas certas se aproximam. Não porque a mágica aconteceu fora, mas porque o seu campo interno foi reposicionado para uma nova sintonia. Para entender esse poder, primeiro é necessário compreender que o universo não trabalha com linguagem comum. Ele não escuta frases gramaticais, ele capta frequências. A afirmação é um instrumento que emite uma onda, e essa onda ressona com realidades equivalentes. Por isso, não é qualquer frase bonita que cria. Uma afirmação sem emoção é apenas um som. Uma afirmação com dúvida é um ruído. Mas uma afirmação dita com verdade, como se já fosse real, é um decreto vibracional. E o universo responde a decretos com precisão quase matemática. O que você afirma com alma se transforma em um pedido energético legítimo. Não é sobre repetir por repetir. É sobre vibrar como se já fosse. A afirmação verdadeira não é promessa para o futuro. É identidade no presente. Por isso, afirmações devem sempre estar no tempo presente. Dizer "eu vou ser feliz" é apenas um desejo adiado. Mas dizer "eu sou feliz agora e essa felicidade cresce a cada dia" envia ao universo uma vibração de completude, de prontidão. E quando você vibra como se já fosse, a realidade se reorganiza para confirmar esse estado. É como se o universo dissesse: "Ah, você já se sente assim? Então aqui está mais disso." Essa é a chave dourada das afirmações. Elas não são pedidos, são espelhos vibracionais. Você não afirma para conseguir, você afirma para se tornar. E ao se tornar, você passa a vibrar no campo daquela versão de si. E tudo que pertence a essa versão começa a vir ao seu encontro. Agora pense comigo, e se, ao invés de acordar dizendo "mais um dia difícil", você dissesse "hoje é um dia de milagres"? E se, ao olhar para uma situação desafiadora, ao invés de afirmar "eu não consigo lidar com isso", você dissesse "eu sou guiado com sabedoria em cada passo"? E se, em vez de "nada dá certo para mim", você dissesse "tudo conspira a meu favor, mesmo quando eu não entendo"? Essas frases são apenas palavras, certo? Mas agora que você entende o código, sabe que não são apenas palavras, né? São portais, né?
E cada vez que você escolhe uma afirmação elevada, você gira a maçaneta de uma nova realidade. Mas há algo que precisa ser dito com muita clareza. Afirmações não são mágicas instantâneas. Elas são reprogramações profundas. E como toda reprogramação, exigem repetição, consistência, presença. Muitas vezes, ao começar uma nova afirmação, a mente antiga vai resistir. Vai gritar, isso não é verdade. Você está se enganando. Nada mudou. Essa reação é natural. É o velho software tentando se manter ativo. Mas com amor você continua. Você repete, você respira, você sente e um dia algo muda. Você percebe que não está apenas dizendo eu sou confiante. Você está se sentindo confiante. Não está só repetindo eu sou amado. Você está agindo como alguém que se sente amado. É nesse ponto que a realidade externa começa a responder com força. E como criar afirmações verdadeiramente poderosas? Há alguns elementos fundamentais que transformam uma frase comum em um portal de mudança real. 1. Tempo presente. Eu sou, eu tenho, eu me permito, eu vibro, eu escolho. O universo responde ao agora. 2. Emoção real. Sinta o que está dizendo. Imagine, visualize, traga a emoção para dentro da afirmação. 3. Clareza. Afirmações vagas geram resultados vagos. Seja direto. Eu sou próspero e atraio oportunidades diariamente. 4. Gratidão. Inclua expressões como obrigado por ou sou grato por já viver. A gratidão antecipa a manifestação. 5. Repetição com intenção. Quanto mais você repete com foco e presença, mais seu campo se alinha àquela frequência. 6. Espelho vibracional. Escolha afirmações que reflitam a versão da vida que você deseja viver. Afirme como se já estivesse nessa realidade. Você pode escolher áreas específicas da vida e criar afirmações para cada uma. Veja alguns exemplos práticos. Afirmações para a prosperidade. Eu sou abundante por natureza. O dinheiro flui até mim de maneiras surpreendentes. Tudo que eu preciso chega até mim com facilidade. Afirmações para autoestima e autoconfiança. Eu sou suficiente exatamente como sou. Eu confio nas minhas decisões e sigo meu caminho com coragem. Eu me valorizo e reconheço meu próprio brilho. Afirmações para cura e bem-estar. Meu corpo é inteligente e sabe se curar. Cada célula vibra em harmonia com a saúde. Eu me permito viver com leveza e vitalidade. Afirmações para espiritualidade e conexão interior. Eu sou guiado pela sabedoria divina em cada passo. Sinto-me conectado com a energia do universo. Confio no fluxo da vida e me entrego com fé. Afirmações para relacionamentos. Amo e sou amado com respeito e plenitude. Eu atraio pessoas que me valorizam e me inspiram. Meus relacionamentos são saudáveis, amorosos e verdadeiros. Lembre-se, você não precisa repetir 100 afirmações por dia. Basta escolher algumas, escrever em um lugar visível, dizer em voz alta, repetir mentalmente, meditar com elas. O importante é que elas vibrem verdade para você. E se no começo não parecer verdadeiro, tudo bem. Continue até que seu campo reconheça aquela nova frequência como sua nova identidade. Afirmações são como sementes. Você planta hoje, rega com repetição, nutre com emoção, protege com amor. E então, um dia, colhe uma nova vida. E há uma camada ainda mais profunda. Você pode criar afirmações rituais, que abrem portais para momentos importantes. Por exemplo, antes de dormir, diga: enquanto durmo, minha energia se eleva e minha realidade se alinha ao que desejo viver. Ou antes de um encontro importante, estou presente, confiante e meu brilho é natural. Essas afirmações ativam gatilhos vibracionais,
que preparam seu campo para receber com mais fluidez e, com o tempo, tornam-se sua nova forma natural de se mover pelo mundo. Afirmações são pontes entre o que você é e o que está pronto para ser. E cada vez que você declara com alma, você dá um passo na direção da sua nova realidade. Capítulo 7. A linguagem oculta dos mestres. Em tempos antigos, antes que a escrita se tornasse comum, antes que o conhecimento fosse aprisionado em livros e bibliotecas, havia uma linguagem sagrada. Uma linguagem que não era ensinada em escolas, nem decorada como gramática. Era uma linguagem viva, passada de mestre para discípulo através da vibração, da presença, do som e do silêncio. Essa linguagem era composta por palavras-chave, símbolos falados, mantras ancestrais e expressões vibracionais, que não apenas comunicavam, mas transformavam. Eram palavras que tocavam o corpo, o campo e a alma. Palavras que abriam portais, que curavam, que despertavam dons adormecidos. E hoje, embora muito disso tenha sido esquecido, o eco dessas palavras ainda pulsa em cada um de nós, em sonhos, em pressentimentos, em intuições súbitas, ainda que enterrada sob séculos de ruído, essa linguagem oculta dos mestres permanece viva, esperando para ser reativada. Esses mestres sabiam que nem toda palavra deveria ser usada. Para eles, falar era um ato ritualístico, quase sagrado. Cada expressão carregava uma geometria invisível. Era como um selo energético. Ao dizê-la, algo era ativado no campo. Eles não falavam para serem ouvidos, falavam para mover o invisível. Por isso, muitas de suas palavras eram protegidas, guardadas, ocultas. Algumas só eram ditas em momentos específicos, outras só podiam ser pronunciadas em certos estados de consciência. Não porque fossem mágicas no sentido infantil da palavra, mas porque suas frequências mexiam nas tramas vibracionais da realidade. Hoje, a maioria fala sem pensar, grita sem intenção, repete sem alma. Mas quando você retorna à vibração da palavra verdadeira, começa a redescobrir o que esses mestres sabiam, que hoje uma palavra certa pode mudar o curso de uma vida. Muitos dos termos usados por esses sábios se perderam ou foram distorcidos, mas alguns sobreviveram como mantras, orações, invocações. Cada cultura guardou seus fragmentos desse código. Na Índia, surgiram os mantras em sânscrito, como Om Mani Padme Hum, Soham, Satnam, Shanti. No Egito ancestral, haviam palavras como Ma'at, Keper, Ankh, Neteru. Nas tradições hebraicas e cabalísticas, o uso dos nomes divinos como Yahweh, Adonai, Elohim, era feito com precisão vibracional. Entre os nativos americanos, palavras como Wakantanka, o Grande Espírito, Mitakuye, Oyassin, todos somos um, não eram apenas ditas, eram sentidas. Eram pontes entre o mundo físico e o mundo sutil. E o que essas tradições tinham em comum? A consciência de que a palavra carregava poder criador. Mas por que funcionavam? Porque essas palavras estavam ancoradas em Pequim, frequências específicas. Elas não eram apenas palavras bonitas, eram sons que ressoavam com camadas da realidade invisível. Ao serem entoadas, ativavam centros energéticos, limpavam memórias celulares, expandiam o campo vibracional. É por isso que muitas vezes você se emociona ao ouvir um mantra, mesmo sem entender o que ele significa, porque o som fala diretamente com o seu campo energético, não com sua mente racional. Ele ultrapassa a lógica, vai direto ao coração da vibração e desperta em você memórias esquecidas, acessos, chaves internas. A linguagem dos mestres era isso, uma arte de dizer com intenção, som com consciência, palavra com alma.
Mas não pense que essa linguagem está restrita ao passado. Não é necessário ser iniciado em ordens secretas para acessá-la. Você já tem esse código dentro de si. Ele está adormecido nos seus centros de energia, esperando ser reativado. E isso acontece quando você começa a falar com verdade, quando abandona a fala automática e passa a escolher cada palavra como quem molda uma escultura. Quando percebe que ao dizer "eu sou", você está criando uma identidade e que ao declarar "eu permito", você está abrindo portais. Você pode criar seus próprios mantras. Pode sentir quais palavras te elevam, quais expressões fazem seu corpo vibrar, quais frases trazem paz. Isso é acessar a linguagem dos mestres, não por cópia, mas por conexão interna. E há um segredo profundo. A linguagem dos mestres não se expressa apenas no som, ela vibra também no silêncio entre as palavras. Às vezes, uma pausa bem colocada comunica mais do que 1000 frases. Um olhar, um suspiro, um gesto, fazem parte dessa linguagem energética. Os mestres sabiam que a comunicação mais poderosa vinha da coerência vibracional. Ou seja, o que você diz precisa estar alinhado com o que você sente e com o que você emana. Quando há essa coerência, até uma palavra simples como "obrigado" se torna uma bomba de luz. Quando não há, mesmo as palavras mais elaboradas se tornam vazias. A vibração é a verdadeira linguagem secreta. Você pode começar agora a acessar essa linguagem de forma prática. Aqui vão algumas palavras e expressões de alta frequência que podem ser usadas como mantras pessoais ou declarações vibracionais. Eu sou luz. Ativa o seu campo de expansão. Eu me recordo. Acessa memórias de sabedoria ancestral. Tudo está em ordem divina, reorganiza o campo vibracional em momentos de caos. Eu me entrego ao fluxo, dissolve o controle e ativa a confiança. Minha voz é um canto de cura, desperta o poder da fala consciente. O verbo habita em mim, ativa a presença do som criador. Que minha palavra seja portal, consagra sua fala ao serviço da luz. Use essas expressões com reverência. Repita em voz alta. Escreva. Respire entre as palavras. Sinta o que elas fazem em você. Algumas vão ressoar como se fossem suas desde sempre. Outras talvez causem resistência, e justamente aí está o trabalho de reprogramação. Porque às vezes a palavra que mais cura é a que você menos se permite dizer. Os mestres também sabiam disso, e por isso ensinavam que o caminho da fala sagrada é também o caminho da libertação da vergonha, do medo, da culpa. Falar com verdade exige coragem. Coragem de ser visto, coragem de existir, coragem de criar. As palavras dos mestres não eram mágicas por serem secretas. Eram mágicas porque eram vivas, porque cada uma delas nascia de um coração desperto, e o seu coração também sabe falar essa língua. Capítulo 8. A libertação pelo verbo. Falando a sua verdade. Há uma dor que não aparece nos exames, que não tem nome nos manuais médicos e que não pode ser tratada com remédios convencionais. É a dor de não poder dizer o que se sente. De guardar palavras dentro de si por tanto tempo que elas se tornam pesos invisíveis no corpo, angústias na mente, bloqueios no coração. Desde cedo, somos ensinados a calar, a não incomodar, a engolir o choro, a não demonstrar fraqueza, a engolir seco para manter as aparências. Mas aquilo que é silenciado demais não desaparece. Apenas muda de forma, vira nó na garganta, dor nas costas, enxaqueca crônica, insônia, ansiedade, doença. Tudo o que você guarda sem expressar, o corpo tenta resolver por você. Porque o seu campo vibracional foi feito para fluir, e toda verdade reprimida se torna uma obstrução energética. A cura começa quando você fala a sua verdade. Não para gritar com o mundo,
mas para se libertar da prisão vibracional do silêncio imposto. Falar a verdade não é atacar, não é justificar tudo o que se sente, é honrar a própria voz. É permitir que aquilo que vive dentro de você possa existir também fora. Não há verdade certa ou errada. Há a sua verdade emocional, espiritual, sensorial, e ela tem direito de respirar. Muitas vezes, passamos anos presos a papéis que nos foram dados. O bonzinho, o forte, o que aguenta tudo, o que não chora, o que sempre está bem. Mas cada vez que você diz sim, querendo dizer não, você fere sua vibração. Cada vez que se cala quando sua alma grita, você congela um pedaço de si. Falar a verdade é derreter esse gelo interno. É permitir que sua energia volte a fluir, porque o verbo, quando é verdadeiro, liberta. Mas há algo que torna esse processo ainda mais sagrado. A verdade não precisa ser dita aos outros primeiro. Ela precisa ser dita a você. Quantas vezes você nega o que sente? Quantas vezes finge que está tudo bem para não desmoronar? A fala mais curativa não é a que se externa, é a que se reconhece. Dizer para si mesmo, eu estou cansado, eu estou com medo, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais viver assim. Já é o primeiro passo de cura, não porque essas palavras sejam confortáveis, mas porque elas quebram o padrão da negação. E onde há verdade, há luz, mesmo quando essa verdade é desconfortável. Porque o verbo, quando sai da alma, não destrói, ele transforma. E aqui entra a diferença entre o grito e a expressão. Muitas pessoas, ao começarem a falar o que sentem, explodem. Não por maldade, mas porque seguraram demais por tempo demais. Como uma represa vibracional que arrebenta, mas com prática e presença, você começa a expressar sua verdade com amor, com clareza, com respeito. Isso é profundamente libertador. Dizer, isso não me faz bem, isso ultrapassa meu limite, eu não aceito mais viver assim, não é ser duro, é ser verdadeiro. E o universo responde com reorganização. Porque quando você se alinha com a sua verdade vibracional, tudo ao redor começa a se alinhar também. A fala verdadeira não precisa ser agressiva. Ela pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. Pode ser um sussurro com força. Pode ser dita em uma carta, em um áudio, diante do espelho. Pode ser expressada em dança, em arte, em oração. O importante é que ela deixe de ser prisioneira dentro de você. Porque enquanto estiver reprimida, vai gerar desequilíbrios em outros níveis. O chakra da garganta, por exemplo, é um dos centros energéticos mais bloqueados da humanidade. Porque nele guardamos tudo que não tivemos coragem ou permissão para dizer. E esse bloqueio afeta não apenas a voz física, mas a voz da alma. Sua capacidade de se colocar no mundo, de existir com verdade, de ser ouvido de fato. Comece com o que for possível. Escolha um espaço seguro. Escreva. Grave áudios para si mesmo. Fale diante do espelho, mas fale. Dê forma ao que vive dentro de você. Permita-se chorar enquanto diz. Permita-se tremer. Permita-se dizer coisas que nunca teve coragem antes. Essa liberação não é fraqueza, é revolução interna. E quanto mais você faz isso, mais leveza você sente. Porque a verdade, mesmo quando assusta, traz paz. Porque finalmente você deixa de lutar contra si, de esconder quem é, de sufocar o que sente, e passa a existir de forma plena, vibracionalmente coerente, energeticamente limpa. E quando você começa a falar a sua verdade, começa também a atrair pessoas que vibram com essa verdade. Relacionamentos antigos podem se afastar, porque foram construídos sobre versões suas que já não existem. Mas novos vínculos surgem. Gente que te vê, que te escuta, que te acolhe como você é. Porque quando você muda sua vibração ao falar a verdade, a vida ao redor muda também.
E mais do que isso, você se sente finalmente em casa dentro de si. E essa é uma das maiores curas que existem. Quando o verbo se alinha com a alma, o universo inteiro escuta e responde: agora sim, você está pronto para viver a vida que é sua por direito. Capítulo 9. Criando mundos com histórias. A realidade que você vive hoje foi contada primeiro em forma de história. Antes de virar fato, ela era narrativa. Era o que você acreditava sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre você mesmo. E como todo bom ouvinte de histórias, seu campo vibracional foi se moldando aos contos que você repetia, consciente ou não. A mente humana adora histórias. É assim que ela entende o mundo. É assim que ela organiza o caos. Mas o que poucos percebem é que das histórias que contamos a nós mesmos são mais poderosas do que qualquer circunstância externa. Porque a história molda a percepção, e a percepção molda a experiência. Em outras palavras, você não vive o que acontece, você vive a versão da história que cria sobre o que acontece. E se você mudar a história, muda tudo. Você pode ter vivido uma infância difícil e contar essa história como eu sou a vítima da minha família ou como foi lá que eu aprendi a me tornar forte. A experiência é a mesma, mas a narrativa gera realidades diferentes. Uma reforça o trauma, a outra ativa o poder. Por isso, os mestres diziam que quem domina a história que conta, domina o mundo que vive. A maioria das pessoas não sabe que está presa a roteiros invisíveis. Roteiros como eu nunca sou escolhido, as pessoas sempre me abandonam, nada dá certo para mim, eu sou o problema. Essas histórias vão sendo repetidas de forma silenciosa, até se tornarem autoprofecias. E o universo, como um grande palco vibracional, se organiza para encenar exatamente o que você roteiriza por dentro. Mas há um segredo profundo aqui. Toda história pode ser reescrita. O passado não muda, mas o significado que você dá a ele, sim. E esse significado muda a sua vibração. E sua vibração muda o presente. É um efeito cascata. Se você passou por abandono, pode continuar vivendo a narrativa de que ninguém é confiável. Ou pode escolher a narrativa de que agora você está aprendendo a se nutrir emocionalmente por si mesmo. Uma história te enfraquece, a outra te empodera, e ambas são verdadeiras, se você decidir que são. A verdade está na vibração. Você é o autor do seu livro interno e pode escolher agora virar a página. Reescrever histórias não significa mentir para si mesmo, significa dar novas lentes aos acontecimentos. É como pegar um filme antigo e fazer uma nova edição, tirar as partes que não servem mais, acrescentar nova trilha sonora, mudar o foco da câmera, iluminar cenas que antes pareciam escuras, e isso não acontece apenas com o passado. A história que você conta sobre o presente também molda os próximos capítulos. Se você acorda dizendo, minha vida está parada, nada muda, eu não vejo saída, você está escrevendo um roteiro de estagnação. Mas se você começa a contar uma nova história, mesmo que pequena, estou em transição, estou abrindo espaço para o novo. Eu confio que algo está se alinhando. Essa nova narrativa começa a atrair realidades compatíveis. E tem mais. As histórias que você conta sobre os outros também te influenciam. Quando você diz, as pessoas são egoístas, ninguém ajuda ninguém, todo mundo decepciona, você está reforçando uma versão de mundo que vai se repetir à sua volta. Porque a sua mente vai filtrar apenas as provas que confirmam essa história. E o universo, como sempre, responde vibracionalmente. Agora, experimente dizer, sempre aparece alguém para me estender a mão. Estou rodeado de boas surpresas. Existem pessoas incríveis a caminho da minha vida. Diga com alma, sinta isso, você estará abrindo novos enredos possíveis. E o universo,
como um grande contador de histórias que adora um bom enredo, começa a conspirar para trazer cenas compatíveis com essa nova visão. Mudar a narrativa não é negar a dor, é dar a ela um novo propósito. É dizer, essa parte da minha história foi sombria, mas foi lá que encontrei minha luz. É pegar a cicatriz e transformá-la em símbolo de sabedoria, não em lembrança de derrota. Toda pessoa que superou algo grandioso reescreveu a própria história, transformou dor em poder, falha em degrau, fim em recomeço. E você pode fazer o mesmo, basta começar agora com uma simples pergunta: qual é a história que eu conto sobre mim? E logo em seguida, é essa a história que eu quero continuar vivendo? Se a resposta for não, não tenha medo. Pegue a caneta do tempo e comece um novo capítulo agora mesmo. Você pode começar com frases simples, mas que têm poder imenso quando ditas com presença. A minha história está mudando agora. Eu me permito viver um novo enredo. Estou escrevendo um capítulo de amor, força e merecimento. A partir de hoje, minha narrativa interna será fonte de liberdade. Eu sou o protagonista da minha vida e escolho uma história de luz. Você nasceu para ser autor da sua própria jornada. Não aceite ser personagem do roteiro que outros escreveram para você. Reescreva, reinvente, renasça. E o universo virá aplaudir o novo capítulo que você ousou criar. Capítulo 10. O ritual final. As 33 palavras que mudam a realidade. Chegamos ao ponto mais alto desta jornada. Aqui, onde o verbo se fez caminho, o som se tornou portal e a fala virou remédio. Ao longo desta travessia, você foi redescobrindo que as palavras não são apenas formas de se expressar, são instrumentos sagrados de transformação. E agora, com o seu campo vibracional expandido, sua consciência desperta e sua alma alinhada, você está pronto para receber um ritual final. A ativação das 33 palavras que mudam a realidade. Essas palavras são chaves vibracionais. Cada uma delas carrega um código energético capaz de abrir uma nova porta dentro e fora de você. Juntas, elas formam uma sequência harmônica, um cântico silencioso, uma oração viva. Mas atenção, elas só funcionam se forem sentidas, vividas, integradas. Pronunciá-las sem presença é como tocar um piano sem alma, mas se você se entregar de coração, cada uma delas será um raio de luz reprogramando sua matriz vibracional. Antes de iniciar, pare. Respire profundamente. Imagine uma luz dourada ao seu redor. Sinta-se sendo envolvido por uma atmosfera de calma, de respeito, de reverência. Este é um momento ritualístico. Você está acessando palavras que não são apenas letras, são formas puras de energia consciente. E esse ritual será dividido em 3 etapas: libertação, reprogramação e expansão. 11 palavras para cada uma dessas fases. Ao final, você poderá criar sua própria sequência vibracional pessoal com as palavras que mais ressoarem com sua alma. Porque mais do que repetir frases feitas, o verdadeiro poder está em escolher o que vibra com a sua essência. Fase 1. Libertação. Palavras para soltar pesos, dissolver bloqueios, limpar o campo, encerrar ciclos velhos. 1. Perdão. Liberta os vínculos tóxicos. 2. Aceito. Acolhe o que é sem resistência. 3. Solto. Permite que o que já cumpriu seu papel vá. 4. Desapego. Corta o que prende. 5. Encerramento. Fecha portais antigos. 6. Limpeza. Purifica a vibração. 7. Transmutação. Converte dor em aprendizado. 8. Cura. Traz regeneração ao que foi ferido. 9. Liberdade. Quebra correntes invisíveis. 10. Autenticidade. Dissolve a máscara. 11. Verdades. Traz à luz o que foi reprimido.
Ao pronunciar essas palavras, você envia ao universo a mensagem clara: estou pronto para deixar o velho ir. Diga-as como quem exala o ar preso nos pulmões. Deixe sair, deixe dissolver. É a etapa da faxina vibracional. Sua alma precisa de espaço para o novo, e essa fase abre caminho para isso. Fase 2. Reprogramação. Palavras que constroem novas bases internas, reescrevem o código da identidade, instalam novas verdades. 1. Presença, ancora você no agora. 2. Gratidão, sintoniza com a abundância já existente. 3. Merecimento, ativa o direito de receber. 4. Equilíbrio, harmoniza os opostos. 5. Confiança, reativa a fé na jornada. 6. Escolha, resgata seu poder pessoal. 7. Clareza, organiza o caos mental. 8. Alinhamento, conecta você ao seu propósito. 9. Valor, desperta a autovalorização. 10. Compaixão, cura julgamentos internos. 11. Recomeço, autoriza o novo a nascer. Esta é a fase onde você instala novas configurações. Ao dizer essas palavras com alma, você não está apenas falando, você está programando. É como redefinir a sua frequência padrão. Como se sua alma estivesse escolhendo um novo caminho e sinalizando isso ao universo com clareza e firmeza. Fase 3. Expansão. Palavras para acessar dimensões elevadas, ativar potencial, vibrar no campo da criação consciente. 1. Amor. Código central da criação. 2. Luz. Frequência que revela e purifica. 3. Abundância. Sintoniza com o fluxo do todo. 4. Sabedoria. Conecta com sua inteligência espiritual. 5. Magnetismo. Atrai o que está em ressonância. 6. Manifestação. Transforma pensamento em realidade. 7. Alegria. Eleva a vibração para o estado puro. 8. Milagre. Ativa o campo das possibilidades infinitas. 9. Propósito. Alinha a ação com alma. 10. Expansão. Transcende o que limita. 11. Eu sou. Afirma a identidade divina e criadora. Essa fase é a coroação vibracional. Ao integrar essas palavras, você ativa uma frequência elevada que atrai, magnetiza, expande. Aqui, você não está mais apenas curando ou reconstruindo. Você está criando mundos novos. Está se tornando a fonte, o emissor, o centro do seu próprio universo consciente. Agora, respire fundo. Imagine essas palavras flutuando ao seu redor. Escolha algumas que vibram forte. Repita-as em sequência com os olhos fechados, colocando intenção em cada uma. Você pode fazer isso todos os dias. Pode montar um altar vibracional com elas. Pode escrever no espelho, no diário, no corpo. Não importa a forma. O que importa é que você esteja presente enquanto pronuncia. Porque toda palavra, quando falada com alma, muda tudo ao redor. Mas quando falada com verdade, muda você. Você pode criar agora seu próprio mantra de ativação pessoal. Escolha 3 ou 6 palavras dessas 33. Forme uma frase curta. Exemplo: eu sou luz, abundância e merecimento. Com gratidão, eu manifesto amor, propósito e expansão. Solto, limpo e recomeço em paz. Diga isso todos os dias, com presença, com fé, com emoção. E observe como a realidade começa a responder. Porque palavras, meu amor, são portais. E agora você tem as chaves. Você não é mais apenas alguém que fala. Você é um canal vibracional que, com cada palavra, molda o invisível em visível. E o universo, com reverência, escuta e atende. Epílogo, o último sussurro. E o verbo se fez você. Silencie agora, só por um instante. Respire profundamente.
como se cada célula sua estivesse ouvindo este momento, como se o universo inteiro parasse para escutar você, voltando para casa. Porque depois de tudo que foi dito, revelado, sentido e despertado neste livro, há algo que precisa ser sussurrado ao seu coração. Você é a própria palavra viva. O verbo não é apenas aquilo que sai da sua boca, é aquilo que vibra quando você caminha. É o modo como você se levanta pela manhã, como toca o outro, como se permite ser visto. A palavra mais poderosa que você pode dizer ao mundo é a sua própria presença. E quando você vive com verdade, quando se expressa com alma, quando faz do seu existir uma oração sem som, o universo escuta e responde, porque o verbo se fez carne, e a carne se fez consciência, e a consciência se fez você. A maioria das pessoas acredita que o mundo é feito de coisas, de objetos, de nomes, de fatos. Mas o mundo é feito de histórias, de vibrações, de frequências ditas e não ditas. Tudo o que é, primeiro foi dito em algum lugar. Na mente de alguém, no coração de alguém, no campo invisível que pulsa dentro de cada ser. Quando você compreende isso, entende que a realidade não é um lugar onde você está. É algo que você cria com tudo que diz, sente e acredita. Você não é um prisioneiro do que vive. Você é o autor do que vibra. E esse livro foi apenas uma lembrança. Um lembrete suave, como um sussurro vindo do infinito dizendo: você já sabia disso. Só tinha esquecido por um tempo. Você foi feito à imagem do Verbo. Não da imagem de um rosto, mas da imagem da vibração criadora. Isso significa que seu poder de manifestação não está em fórmulas externas, mas na sua capacidade de vibrar com intenção aquilo que deseja viver. Você não precisa gritar para o universo te ouvir. Precisa apenas alinhar sua palavra à sua verdade, sua intenção ao seu coração, sua fala à sua alma. A palavra viva não é barulhenta, ela é coerente. É clara, é sentida, e quando você vive em coerência com o que diz, com o que pensa, com o que sente, você se torna uma antena da criação consciente. A sua vida passa a ser uma frase sagrada, e cada ato seu, um parágrafo que molda o mundo. O verbo que muda realidades não é o mais bonito, é o mais verdadeiro. Ele pode ser simples como sim, não, basta, obrigado, me perdoa, eu me amo. Quando dito com presença, cada som se transforma em portal, cada respiração se torna ponte e cada escolha vira milagre. É isso que os antigos mestres sabiam, que o verbo não era uma ferramenta fora de nós. Ele era o próprio caminho de volta para casa. A casa onde não há máscaras, onde o som e o ser são um só, onde a palavra se faz carne e a carne se faz luz. Você não precisa de mais palavras agora. Precisa apenas se lembrar todos os dias que a forma como vive é uma frase contínua sendo escrita no livro do universo. E você pode escolher que tipo de história quer deixar registrada. O seu tom, a sua frequência, a sua verdade. Tudo isso ecoa e o eco sempre retorna. Por isso, a partir de hoje, que cada palavra sua, falada, pensada, sentida, seja uma oferenda vibracional ao mundo que deseja construir. Que você fale menos para convencer e mais para curar. Que diga menos para ter razão e mais para ter alma. Que sua presença seja verbo, que sua fala seja luz, que sua vida seja uma narrativa viva de amor, consciência e poder. E assim, no fim, o verbo se fez carne, a carne se fez consciência, a consciência se fez som, e o som se fez você.